Profitcast, eu começo de uma forma muito diferente do que você está acostumado com podcasts também. E a galera em geral. Porque eu gosto de começar sempre buscando as raízes do meu convidado. É que eu e você é tão comunicativo, tão loucão, a gente já tem uma sintonia que a gente já... Tem 1h30 que a gente já tá viajando. Já tá em outro lugar, né? Mas eu quero voltar para isso porque eu sou curioso também. E eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão assistindo a gente são curiosos com isso. Então eu quero que você esqueça agora o tiozão, o Renato Cariani da Maromba, o Renato Cariani empresário de sucesso, família. Esquece isso. E volte lá no tempo do Renatinho Cariani, quando nasceu. Tem tempo, hein? Tem tempo, hein? Puta que pariu. Se o Maurício hein? estivesse aqui, ele já tava fazendo bullying Com comigo. certeza. Não sei nem se você vai lembrar de tanto tempo que faz. Ele já ia falar isso. Nossa, vai ter muito tempo. Enfim. Eu quero conhecer suas raízes, sua história. Onde você nasceu? Como Renan- era a sua família? Renan quer conhecer minha raiz. O que tem? Comenta aí no superchat o que vocês entendem disso. Não, nada a ver. Piada de tiozão. Nem vem com essa. Eu quero mesmo conhecer. Da onde veio o Renato? Onde você nasceu? Como era a sua infância? Como foi sua criação? Sua família, seus pais? Foi fácil? Foi difícil? Tem alguma história muito marcante? No colégio, na adolescência, até você virar o tiozão de hoje. Tem muita história ali que a gente não sabe, o que você passou. Porque hoje é muito fácil o cara olhar pro Renato Cariani e falar: caralho, eu sou fã desse cara. Pô, eu já vi... Hoje tem números, tem vídeos, tem história, tem sucesso, tem dinheiro, tem amor, tem família. Mas por isso é muito fácil olhar hoje e apontar e falar: pô, eu sou... Mas e o que você passou para chegar onde você tá hoje? Entende? Eu acho que a raiz de tudo é o que vai motivar muitas pessoas que não acreditam no potencial que elas têm, na vida difícil, que ela fala: eu nunca vou chegar lá. Você sabe que meu nome não é Renato Cariani apenas, né? Olha lá, então, já começa aí. Meu nome é Renato Pessoa Cariani. Pessoa, Cariani. E eu tenho um longo parentesco com o escritor Fernando Pessoa. Sério? É, longo parentesco. Sim, distante. sim. Mas, pô, legal. Mas eu não nasci no ABC. Eu nasci no extremo sul de São Paulo, na região de Interlagos. Eu nasci num lugar legal. Eu nasci numa rua chamada Avenida do Jangadeiro. A casa onde eu nasci, né? Uhum. Avenida do Jangadeiro. Literalmente no portão 6 do Autódromo de Interlagos. Só que ali era um local... Eu morava numa espécie de cortiço. O lugar era legal, mas era um terreno que tinham 4 casas. Uhum. Só que ele era um cortiço familiar. Por quê? Eram 5 casas. As 5 casas que estavam lá dentro dividindo esse terreno eram de familiares. Então morava o meu pai com a minha mãe, morava o meu tio, meu outro tio, uma tia e os pais de todos o meu avô. Caramba, que legal. O meu avô era um italiano que veio fugido da guerra. E é interessante que meu avô, ele foi o fundador do bairro. Existe uma rua com o nome do meu avô, João Cariani. Olha, que legal. No um bairro chamado Cidade Dutra, no extremo sul de Interlagos. Uhum. E o meu avô morava lá. Meu avô muito bravo. Falam que meu avô era muito bravo. Italianão mesmo. Eu não pareço com o meu pai, eu pareço um pouco mais com a minha mãe. De rosto, mas de traços físicos, tirando o rosto, eu sou muito o meu avô. Muito branco, meu cabelo, quando criança, era muito loiro, assim, parecia uma espiga de milho. Hoje ele é um loiro escuro, vamos dizer assim. Então eu era bem branquelo, eu sou bem branquelo. Uhum. E a gente morava nesse cortiço. Quando eu nasci, aí era o segundo filho. Eu tenho uma irmã mais velha. Olha, não sabia também. Eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha. Uhum. E aí minha mãe falou assim: olha, nós temos que nos mudar. Não dá. A casa da minha mãe era um quarto e uma cozinha. Como vive um casal num quarto com 2 crianças e uma cozinha?
Nós temos que mudar. E aí meu pai fizeram um loteamento de uma comunidade num bairro chamado Jardim Orion, do lado da represa Billings. Aí é o extremo do extremo sim. da região. Olha. Bem perto da represa Billings. E minha mãe comprou esse terreno. E eles começaram a construir. E é uma coisa interessante, porque eu lembro de uma cena quando eu era criança. E uma vez eu perguntei isso para minha mãe e minha mãe me contou o que era. Quando eu fiquei mais jovem, assim, quando eu fui crescendo, nos meus 10, 12 anos de idade, eu sonhava que eu estava afogando, que eu estava me afogando e que alguém me tirava. Frequentemente eu tinha esse sonho. E eu nunca me incomodei com isso. Um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, toda vez eu sonho com isso. Ela falou assim, como é que é esse sonho? Ela falou assim, eu sonho que eu tô numa água batendo a mão e alguém me pega e me tira, como se eu tivesse dentro de um mar, de um lago, essas coisas. Aí ela olhou com um olho desse tamanho para mim e falou assim, filho, aconteceu isso? Você tinha 2 para 3 anos de idade. Nossa. Nós estávamos construindo a casa. O que minha mãe fez? Ela construiu 2 cômodos e a gente caiu para dentro. E ela continuou construindo o resto dos cômodos, da parte de baixo. Sim. Ela falou assim, sabe esses tambores metálicos de 200 litros? Sim. Tinha um tambor metálico cheio de água para os pedreiros usarem. E minha mãe falou que eu escalei blocos de concreto, cheguei e me debrucei. Só que quando eu me debrucei, caiu. Eu caí. Putz. E eu fiquei lá alguns segundos. E aí a minha mãe disse que o pedreiro viu e me tirou. Cara, olha que louco. Eu tinha 2 para 3 anos de idade e eu sonhava com isso depois por muitos anos. Sim. Não sei por que a explicação disso. Mas era só um fato curioso que eu achei interessante. As pessoas que são mais ligadas a essa parte espiritual, essas coisas, sempre tem uma explicação para isso. Mas aí eu me mudei para a região, para o extremo sul, um local violento. Eu me recordo de brincar com garotos na rua e depois, na minha fase adulta, as pessoas me ligarem. Fulano morreu, Ciclano foi assassinado, Beltrano tá preso. Olha. Então, boa parte. Sim. Mas eu tive uma educação muito severa. Minha mãe era linha dura. Eu brinco que minha mãe ela tinha um chaveiro no formato de um peixe. E ela pendurava 3 cintos. O cinto era ligado ao que a gente fazia. Mano! Por exemplo, é sério. Caralho, velho. Discuti com meu irmão. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, eu era do meio. Você tem outro? Tenho um irmão. Cara, quantos irmãos tem, Renatão? Calma. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Chega por aí. Chega. Tá bom. E aí, eu e meu irmão, a gente era grudado, mas brigava igual cão e gato. Nossa. Normal, coisa de irmão. O meu irmão é 4 anos mais novo do que eu e a minha irmã é 4 anos mais velha. Então, foi indo de 4 em 4 anos. E aí, discuti com meu irmão. Cinta. Número 1. Leve, cintada. Tá. A gente saiu na porrada. Aí era a cinta mais grossa. A gente saiu na porrada pela segunda vez depois de apanhar a cinta. Aí tinha um que era com a fivela que ela batia. Nossa! Linha dura, papo Sem reto. ideia. Sem ideia. Caraca. Meu pai, químico prático. Hoje não existe mais isso. Meu pai é de uma geração que o Conselho Regional de Química ainda não estava fundamentado. Então meu pai aprendeu a química através da prática, trabalhando num laboratório farmacêutico. Meu pai ele entrou numa empresa, no primeiro emprego dele, e se aposentou no primeiro emprego. Ele entrou como faxineiro e saiu como operador de processos químico prático. Trabalhou 37 anos na mesma empresa. No mesmo lugar. Mesma empresa. Que legal. E meu pai era químico prático, trabalhava nessa empresa. Com 12 anos de idade, ele me levou, num dia era permitido levar os funcionários, os filhos de funcionários. Ele me levou para conhecer o local de trabalho dele e eu fiquei encantado com aquilo, cara. Encantado. Foi sua primeira conexão com isso. Eu saí daquilo e falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser químico. Com 12 anos de idade, eu falei, não, quero ser Caramba, químico. tão cedo? Tão cedo.
Com 12 Mas o anos que, de que idade você eu viu sabia. ali que te Na verdade, apaixonou? não foi o que eu vi. Meu pai era o seguinte. Meu pai foi um grande homem, pelo caráter e pela honestidade. Mas ele era um grande pai provedor. Mas eu não me recordo de chutar uma bola com meu pai. Ah, Eu não me recordo de meu pai interagir e brincar comigo. Meu pai sim, trabalhava de segunda a segunda. E quando ele pesado. não estava trabalhando, ele estava com um radinho ouvindo São Paulo. Ah, mentira. É, meu pai era São Paulino fanático. Se ele não estivesse com um radinho ouvindo o São Paulo, ele estava sentado assistindo o Jornal Nacional, que todos nós tínhamos que ficar em silêncio. Sim. E quando terminava o Jornal Nacional, ele ia dormir, porque ele acordava no outro dia às 5 horas da manhã Cedo. para trabalhar. E assim todo dia. Que doido. Então eu nunca tive a presença de um pai Sim. que interagia. Então, o dia que ele chegou em mim e disse: amanhã você vai comigo para a empresa, aquilo me emocionou de uma forma tão grande. Entendi. Foi algo tão relevante para mim que eu me senti um cara tão importante, um garoto tão importante. Que Caramba, quando eu meu cheguei pai na me empresa, chamou pra ir lá e isso, e quando eu ver o que cheguei ele lá, faz. os funcionários interagiam comigo, brincava, e eu me recordo, cara, eu tenho uma memória, é uma coisa absurda que eu tenho uma memória assustadora. Você viu, eu lembro dos detalhes de Sim. tudo. A minha sócia fala: Renato, eu nunca vi um cara com a memória como a sua. E eu me recordo que meu pai me levou num setor de hidrágeas, que é uma área que você fica fazendo cápsulas. Sim. E aí o cara tava operando uma drageadora automática. Aí eu olhava aquelas cápsulas pulando, falei, cara. Aí ele: senta aqui. Ó, você aperta esse botão aqui. Aí eu apertei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Caramba. Então foi isso. Que da hora, velho. E convivi naquele bairro, mas eu confesso pra você, Renan, eu tenho pouquíssimas boas lembranças da minha infância. É. E se alguém, eu invejo uma pessoa quando ela fala: nossa, às vezes a pessoa tá comigo ali: Renatão, lembra disso aqui? Cara, putz, cara, velhos bons tempos quando a gente era criança. Não. Se tem uma coisa que eu não gostaria, eu tenho 44 anos, todo mundo me chama de tiozão. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim: Renato, você gostaria de voltar no tempo? Não. Caramba. Mas Renato, você ia viver tudo de novo mais anos? Não. Mas você poderia reparar erros? Não. O que eu vivo hoje é inacreditável do que eu fui ontem. Eu, nos meus melhores sonhos, das melhores esperanças que eu poderia ter, eu jamais imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Caramba. Jamais. Jamais. E tudo que eu passei foi um diabo tão grande que eu não sei se eu passaria novamente. Velho. Não quero Não voltar sei. no tempo. Não voltaria Tá no bom tempo. agora. E quando criança, foi arrasador. Sério? Arrasador, cara. Caramba. Arrasador. Várias vezes eu tive pensamento suicida, mas várias vezes. Mentira, Renatão. Várias Mas vezes. por quê? Por conta de bullying. Mas era muito bullying. Mas o que você Eu zoava era, o quê? eu era gordinho. Ah, é? Eu era gordinho. Cara, mas pensa... Oh, nunca faça um gordo passar fome sem ele entender. Sabe o que eu comia, cara? Eu comia ração animal. Quê? É sério. Não. Tô falando. Como? O que minha mãe fez? Minha mãe, do jeitinho dela, tadinha, minha mãe protetora, mas ela era uma pessoa assim muito brava, assim. Ela chegou e falou assim: moleque, você tá muito gordo, você não vai comer mais. Ela falou isso. Aí eu acordava de manhã, ela fazia pra mim um pãozinho francês, um café com leite. É isso. Aí eu comia. E a fome, velho? Mano, gordo tem fome, caceta. É lógico. Demais. E também na cabeça, né? Na cabeça. Aí eu ia pra rua brincar de bicicleta, essas coisas. Digamos que o dia não tinha aula. Aí voltava meio-dia seco. Com mais fome ainda. Mais fome. Aí minha mãe fazia o prato. Ela fazia o prato. Ah, sim. Arroz, feijão. E um bife. Não, que bife. Ô, Não você tá tinha me tirando, bife? velho. Claro que não. Não tinha proteína? Não, minha mãe era assim. Era na hora do almoço, era ovo. Então Ah. ela fazia omelete, essas coisas tudo, ela fazia ovo. Sim. E à noite, meu pai estava. Aí, como do meu pai estava, era o Aí provedor da família. sim. Padrão de italiano mesmo. Sim. Aí ela fazia. E geralmente era frango. Carne, ela só fazia no domingo. Que era tipo um Era um especial. dia especial. Então Que era da frango. hora. E o que ela fazia? Ela matava um frango inteiro. Ela cortava um frango inteiro. Comprava o frango. Minha mãe comprava o frango na granja. E comprava o frango morto. Aí ela depenava em casa, porque era mais barato. Então, água quente, tudo tal, Todo tirava. trabalho. Aí ela fazia o frango. Ela deixava a coxa e a sobrecoxa pro sábado,
para ser algo diferente. Sim. E durante a semana ela ia fazendo os miúdos, moela, carcaça, pé, essas coisas. Comi muito pé de frango, muito, muito. Sério? Hoje detesto, É. não me ofereça pé de frango, eu vou ficar Não. bravo. Mas eu só comia carcaça e pé de frango, no caso era normal. Porque era o que tinha, Era o que tinha. no momento, é isso. Chegava na hora do almoço seco de fome. Aí ela fazia arroz, feijão Um ovinho. e ovinho. Comia aquilo em 5 minutos, e a fome. Só que só podia comer depois às 6 horas No da jantar. tarde. Ela tirou meu lanche da tarde, porque eu tava muito gordo. Só às 6 horas da tarde. Aí que eu fiz, eu comecei à tarde a comer a ração do cachorro. Ah, não. Sério, cara. Mas não é horrível? Não, mano, a fome é grande, cara. Entendeu? E aí o que Não é acontece? horrível, não. A fome é grande. A fome é grande. Eu comecei a comer a ração do cachorro. Caraca, No velho. começo, confesso pra você que foi difícil, porque ela é muito seca e dura. Nossa. E ressecava a boca. Depois eu comecei a competir com o cachorro pra quem comia mais, entendeu? E a pobre da Kelly, entendeu? Indignada. Do tipo, porra, mano, isso aqui é meu. Kelly era minha cachorra. Ah, é? É. E sua mãe descobriu isso? Ela descobriu, velho. Aí foi a terceira Porque cinta. ela começou a perceber que a ração tava acabando muito rápido. É, que coisa, né? Aí ela chegou pra minha irmã e falou assim: Valéria, você tá dando ração do cachorro? Valéria, não. Você não tá dando a ração do cachorro a mais? Não. E ela viu que o cachorro não tava engordando. Aí o que ela fez? Um dia ela foi e me pegou comendo a ração. Mano. Lembra do peixe? É, foi a terceira, né? Foi o terceiro. É. Mas, rapaz. Com fivela. Gordinho. Caraca, velho. Com 11 anos de idade, eu só sentava na frente. E eu ficava assim, ó. Você não enxergava direito? Aí os moleques começaram a me apelidar de China. Ah, não. Aí a professora reparou isso. Chamou minha mãe Sim. e falou assim: ó, esse menino tem problema de visão. Leva ele. Aí ela me pegou, me levou. E o cara fez os testes de visão. Ó, seu filho tem já um problema sério de visão. Miopia? Eu operei, mas eu tinha Ah. 5,5 graus de miopia. Caramba, é o... 5,5. Tá doido. É, binóculo. É. E aí, com 11 anos de idade, óculos. Minha mãe chegou e falou assim: filho, eu não tenho condição de comprar um óculos. E aí? Aí ela conversou com um oftalmologista, tudo tal. Aí ele falou assim: olha, ele precisa de um óculos, tudo tal. Minha mãe, tadinha, naquela correria, tal, tudo foi lá e comprou. Aí você consegue imaginar o óculos. Não. Desse tamanho. Essa A lente grossura de lente. grossa. Não, e além da lente grossa, a armação. A armação Mais horrível. simples. Aqui tinha. Cara, De plasticão, certeza. óculos esquisito, gordinho. Caramba, Renato. Minha mãe, tadinha, assim, minha mãe, eu não posso falar isso. As nossas condições. Nas nossas condições, minha mãe comprava meu tênis na feira. Um tênis que agora não acho que não existe mais, chama Conga. Conga, velho. E aí os caras me apelidavam de Conguinha. Por quê? Porque Conga era um tênis que você usava no pré. Era um tênis normal para crianças do Simples. pré. Só que eu já tava com 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu já tava na quinta, sexta série. Conga, e eu como gordo, o que que acontecia com as minhas calças jeans? Ralava o interior das coxas. Quando ralava, rasgava. Eu ia com a calça rasgada. Mano, prato cheio. É. Calça rasgada, tênis Conga, óculos esquisito, gordinho. Caramba, mas você era muito Arregaço. gordinho assim mesmo? Não, eu não era. Eu era gordinho. Gordinho, não era obeso. Obesão, mas gordinho. Entendeu? gordinho. Mas barrigudinho, É, tal, que tudo, aí junta esquisitinho. tudo, é o que você falou. E junta tudo, é o conjunto Sim, nerd. sim. E além de tudo, nerd na escola. Muito inteligente. Muito estudioso. Sempre foi? Entendeu? Muito estudioso. Por quê? Porque, de alguma forma, eu já tinha um instinto que me dizia, um instinto de sobrevivência, me dizia, cara, você tem que sair dessa. Ah, Não vai ser através dos seus pais. Porque o que eles podem, eles estão fazendo. sim. Aí eu olhava e falava assim, com 11 anos de idade, hein? O que que eu tenho na mão? Eu tenho estudo. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou esquisito, nenhuma menina quer saber de mim. O que que eu tenho? É só isso aqui. Em alguma coisa eu tenho que ter poder. Eu era o primeiro aluno da classe. Olha. Em todas as séries. Minha mãe deve ter guardado até hoje o troféu que eu recebi de melhor aluno do primeiro grau, do colégio inteiro. Sério? Eu recebi a premiação de melhor aluno do colégio inteiro. Eu era o primeiro aluno. Aí você gostou, Então, você prato viu que cheio, ali cara. você vinha. Na verdade, era uma forma de manter a minha autoestima. É. Você pode ver que, geralmente, as pessoas mais estudiosas, os melhores alunos do primeiro grau, sofrem algum tipo de bullying. É. Por quê? Porque é a forma que ele tem de tentar sobreviver diante de tamanha humilhação. Sim. E eu sofria
muita humilhação, cara. Muita, muita. Eu dividi esses dias aí no podcast uma coisa que aconteceu comigo muito traumática. Eles me apelido toda vez eles trocavam. Eu era um moleque muito branco e vermelho. Naquela época nós tínhamos a escolinha do professor Raimundo, lembra? Lembro. E tinha um cara que chamava Bertolo Brecha, que chamavam ele de Camarão. Então meu apelido era Camarão. Ah, é? É, e eu era o número 35, 37, virava o ano, mais ou menos eu ficava nessa linha, né? Sim. E aí o que eles combinaram uma vez, velho? O moleque raça, filha da puta, né, velho? Eles combinaram com a classe inteira. E aí, número 32, presente. Número 33, presente. Número 34, presente. Aí era o meu. Número 35, toda a classe combinou. Eles bateram na mesa, pá, ficaram de pé. Venha! Que era o bordão, o jargão do cara. Nossa. Mano, a professora quase caiu no chão de tanto dar risada. Piorou a situação. A professora rachava o bico da minha cara. Tinha professora que me chamava de Camarão. Desgraçada, velho. Ela me chamava do bullying. Aí fudeu. Porque naquela época não tinha cultura de bullying. É diferente. Não tinha cultura de bullying. Então, a galera se rachava. Pô, uma vez, o moleque catou e jogou meu estojo longe. Quando ele jogou meu estojo longe, eu levantei pra pegar, ele abaixou minhas calças, na frente de todo mundo. Velho. Mano, você sofria aquelas brincadeirinhas besta mesmo, mas A pergunta pra você é, você era o cara que zoava ou você era o cara zoado? Eu zoava, mas com moderação, porque eu tinha medo dos pais, dos meus pais. Você era o cara que humilhava os outros. Né? Que coisa triste que você fazia. Sabe por quê? Eu tinha medo do meu pai e da minha mãe, da disciplina, porque a primeira advertência que eu tomei, mano, eu me ferrei tanto em casa que eu falei, nunca mais eu vou tomar advertência. Mas você dava uns tapinhas na cara dos coitados. Não, eu fazia o quê? Eu chegava no mais capeta, aí eu vou, vem aqui. O que você acha da gente fazer isso? Só que aí o cara fazia sozinho. Então. Mano, eu lembro de uma coisa que a gente fez com o Gordinho, que, mano, é muito engraçado, que a gente viu no Chaves, na escolinha do Chaves. Fala aí. O gordo, quando senta, todo mundo levanta. E a gente combinou com a sala inteira. Aí veio o Gordinho, tal, mó feliz, sentou, a sala inteira levantou e sentou. Mano. Como se ele tivesse movimentado a mesa. Sim. Então. Mas tipo, esse é um negócio, mas pra você ver, que na época, isso era um negócio do Chaves. Não, sim, é um negócio do Chaves. E é muito interessante essa cultura do bullying, né? Sim. Por exemplo, hoje, você contando isso, é engraçado e leve, né? É leve. Sim. Mas eu vou te falar que numa situação dessa, esse menino pode se suicidar. Com certeza, sabe por quê? Muito foda. Não, eu digo pra você isso. Eu tive a oportunidade de encontrar, depois de algum tempo, quando eu já estava na época da faculdade, algumas pessoas que estudaram comigo no primeiro grau. Legal. E eles falavam, Renatão, lembra aquela vez que a gente fez isso com você? Puta, muito engraçado. Ele falando leve, divertido. Sim, mas... Não, cara. Eu lembro de ele falar um caso... Ele contou um caso engraçado, assim, dando risada. E eu me recordo que nesse caso, quando eu tava voltando pra casa, eu parei na frente de uma ponte. Mentira. Tinha uma ponte no Jardim Primavera, uma ponte, e debaixo passava um trem. Sim. No Jardim Primavera. Quem é daquela região sabe. Um pontezinho passava um trem. Não sei se ainda tem essa ponte. Eu parei ali. Eu só não pulei da ponte porque eu não conseguia dar altura pra pular. Porque se desse altura pra pular, eu tinha pulado. E foi no dia que ele contou comigo e dando risada. Viu? É foda. Cara, quem sofre o bullying vê aquilo de uma forma tão brutal. Tão brutal. E até hoje eu tenho traumas por conta disso. Com certeza. E eu tenho traumas, eu digo isso porque eu tenho pânico do meu filho mais novo, do Thales. Eu não deixo ele engordar. Quando eu percebo que ele tá engordando, corto tudo. Eu olho o cabelo dele, acho que tá muito grande, eu vou lá e corto. Pra ele não sofrer. Se a roupa estiver muito apertada, eu arrumo. Eu já não deixo ele usar. Traumas que eu trouxe na minha infância, da paura que eu tenho de correr o risco de meu filho passar isso. Mas por isso que isso virou o bullying. Que nem a gente... mas antigamente não tinha. Não tinha cultura de bullying. Mas todo mundo começou a perceber o quanto isso mexia, mudava e... atrasava a vida das pessoas em depressão. O bullying surgiu por conta do número de jovens e adolescentes que começaram a se suicidar. E entrar em depressão também. Depressão, então, suicídio. Isso é positivo, muito positivo nesse lado, porque tem que ser olhado com muito respeito, né? E aí essa foi a minha infância. Mas comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a entregar panfleto aos 11 anos de idade. Qual foi o primeiro emprego do Renatão? Entregando panfleto da inauguração